Saúde os irmãos com Santa Paz do Senhor Jesus. Amém. Quem já sentiu a presença do Senhor? Eu sinto a presença do Senhor fortemente nesse lugar. Irmão, Márcia pergunta por que esse lugar é santo. Nós temos que ser santos. Irmãos, essa palavra foi me dada. Eu estive meditando nela a semana toda. O Senhor me deu graça para estar consagrando minha vida. De segunda a sexta, com a graça de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estive meditando e aprendi muito. Aprendi em Ezequiel. Muitas coisas sobre Ezequiel. Eu vou ler aqui. Eu não sei quanto tempo, mas o Senhor é aquele que sabe todas as coisas. Né? E Deus nos abençoa. Se for para pregar uma hora, vamos pregar uma hora, né? É Deus que vai falar, não sou eu. Eu peço ao Senhor que. Eu peço ao Senhor que não seja por mim, não seja eu, mas o Espírito Santo de Deus. Eu pedi ao Senhor, Senhor, eu não quero falar nada, de mim não. Eu quero que o Senhor fale de mim. Porque a palavra é tua, não é minha. E o Senhor que vai falar com a igreja, eu sou ela. Porque de mim eu não tenho nada. Eu não sou pregador, irmãos. Eu não prego nada, eu não falo nada. Mas o Senhor viu o que eu vou falar. É esse o profeta. E vocês vão aprender agora. Amém? Para Ezequiel 2, capítulo 2, do 1 ao 10, que diz assim: Deus chama Ezequiel para ser profeta. Quando vi isso, caí, encostei o rosto no chão. Então ouvi uma voz que dizia: Ó mortal, fique de pé, eu quero falar com você. Enquanto a voz falava, o Espírito de Deus entrou em mim e me fez ficar em pé. E eu ouvi a voz dizer: Homem mortal. O homem mortal aqui, em outras Bíblias, fala filho do homem. Por quê? Porque homem mortal, para ele não se exaltar, porque era Deus na vida dele. E ele não era por ele. Ia falar, né? Homem mortal, eu, pois estou mandando ao povo de Israel que se revoltou e se virou contra mim. Eles ainda não são rebeldes, como os antepassados deles também eram. São teimosos e não me respeitam. Estou mandando você para dizer a eles aquilo que eu, o Senhor Deus, quero dizer. Tanto se derem atenção a você, como se não derem, eles vão saber que um profeta esteve no meio deles. Mas você, homem mortal, não precisa ficar com medo deles, nem do que eles disserem. Eles o desafiarão e desprezarão. Viver no meio deles será como viver no meio de escorpiões. Mesmo assim, não tenha medo daqueles rebeldes, nem de qualquer coisa que eles disserem. Diga-lhes tudo que eu mandar, quer eles deem atenção ou não. Lembre que eles são teimosos. Homem mortal, preste atenção no que eu estou dizendo. Não seja teimoso como eles. Abra a boca e coma o que eu vou dar a você. Aí eu vi uma mão que se estendia para mim, segurando o ombro. Ela
desenrolou e vi que nos dois lados havia coisas escritas, e o que estava escrito era gritos de dor, lamentos e gemidos. Olha, irmãos, isso é forte. Esta mão é a mão do Senhor. A mão do Senhor estendida e dando a palavra, o que ele teria que pregar para o povo. Mas não eram coisas boas. Ezequiel, o significado de Ezequiel é Deus fortalece. Ezequiel, ele foi no cativeiro com 17 anos, ele foi deportado. Ezequiel, ele estudou para ser, ele era sacerdote. Ezequiel era sacerdote. Ele ficou 22 anos preparando para ser sacerdote. E ele tinha 17 anos quando ele foi deportado. Deus chamou ele, irmãos, com 30 anos. Ezequiel era casado. Só que a esposa dele morreu quando o rei Nabucodonosor tomou Israel. Aí ele matou ela. E ele foi cativo. E ele foi chamado por 30 anos. Durante 5 anos, quando ele estava juntamente com o povo cativo, à beira do rio Quedar, né? Ele foi chamado. Então ele viveu um período cativo, 5 anos, no meio do povo, vendo o que o povo estava fazendo. E depois Deus chamou ele na beira do rio. Ele viveu como profeta 22 anos, Ezequiel. Ele foi da mesma época que Daniel foi cativo. Ezequiel foi, mas só que Daniel, ele foi para Babilônia. E Ezequiel não foi para... Ele foi lá na beira do rio, né? Juntamente com o povo. Agora eu não me lembro a cidade. Ele foi cativo. Então Deus chamou Ezequiel. Por quê? Quando o povo foi cativo, Deus usou Jeremias e falou que o povo ia ficar cativo 70 anos. Só que no meio do povo havia profetas, falsos profetas no meio do povo. E começou a pregar que não. E aquele tempo ia passar fora. E eles iam ser novamente voltar para a terra deles. Só que não era mentira. Aí Ezequiel já era sacerdote. E ele era temente a Deus. Ele era um profeta, um sacerdote temente a Deus. E que estava vivendo uma cativo. Mas aí, o que acontece? Deus mostrou a ele, chamou ele e deu a visão para ele. Né? Chamou ele. Porque havia muitas mentiras, né? Muito engano no meio do povo, muita rebeldia. E não é diferente hoje, irmãos. Irmãos, hoje nós estamos vivendo numa igreja fria. Uma igreja. Não, se fosse fria ainda era boa. Porque na Bíblia fala ou fria ou quente. E não morna. Eu acho que nós estamos vivendo uma mornidão. Viu? Hoje ninguém quer saber mais de buscar a presença do Senhor e nem pregar a palavra. Quem é aqui que está se preparando para ser um profeta? Quem tem dom de profecia aqui? Qual é aquele que Deus chamou para ser profeta? Vocês estão fazendo alguma coisa para receber o Espírito Santo de Deus? Vocês estão preparados para que Deus toque você
pregar a palavra, a verdade, não apalpar ninguém e nem ser omisso. Nós temos que falar a verdade, doa quem doer, para quem for. Vocês não fecham a boca. Quando Deus manda, vocês falam. Quando Deus manda você corrigir uma pessoa, você ora por ela. Você chama outro irmão. Você chama o pastor, conversa e fala: ó, pastor, está se passando assim, assim, assim. Hoje nós estamos num tempo de covardia. Nós somos covardes. Nós temos medo de ofender uma pessoa. Nós temos medo de pregar porque o fulano é o tal. Não, irmãos, Deus não quer isso. E Deus está dizendo, eu meditei muito. Eu falei assim: Senhor, tem de misericórdia de mim. Quem sou eu, né? Quem sou eu para falar do amor, para pregar a palavra? Quem sou eu? Eu não sou ninguém, irmão. Eu tenho falha, eu sou imperfeita. Eu não sou perfeita diante de Deus. A minha família não é perfeita. Talvez as pessoas falem assim: ela fala tudo isso, mas olha lá, o filho dela está morando lá na casa dela, uma mulher não é casada. Eles são adultos. Eu não mando na vida deles. Só que eu não vou deixar meu filho na rua. Entendeu? E eu oro por ele, para que um dia ele venha e traga a sua esposa também. Porque eu não vou abandonar meu filho, que é meu. E Deus sabe todas as coisas. Talvez a gente é muito falho, porque a gente veja, fica olhando os defeitos da outra pessoa. A gente fica olhando, fica falando do irmão. Hoje nós está no tempo, irmão, nós temos que se preparar e parar de ficar brincando com as coisas de Deus. Nós não podemos brincar com o que é de Deus. Nós temos que parar de brincar. É tantas piadinhas que eu vejo, tantas caretinhas, tantas coisinhas. Por que você não leva uma palavra que edifica? Por que você não deixa a tua vida em particular com Deus? Por que você não fala tudo que você sente, Senhor? Hoje eu vejo um povo que não está nem aí. E se Deus vier hoje, você está preparado para isso? Você está conforme a palavra do Senhor? Irmãos, eu não tenho medo de falar, eu não tenho medo de pregar, porque um dia o Senhor me chamou, e doa quem doer, acho que houver. Eu não sei como que vai ser amanhã na minha vida, mas eu sei de uma coisa só, que Deus é na minha vida, o Espírito Santo de Deus é na minha vida, porque um dia eu fui chamada, irmão, e Deus me deu um dom, e o dom que Deus me deu é de profecia. Irmãos, os irmãos querem acreditar ou não, hoje eu estou na frieza, amor de gratidão também, porque eu já preguei, Deus já me usou para falar para o pastor presidente e falar a verdade. Eu não sou aquela pessoa que vê o irmão errando e passa a mão na cabeça dele e fala assim: não, tudo bem, pode ficar tranquilo que eu não vou falar nada, viu? Irmão, se você tiver vendo que o irmão caiu no abismo, você não empurra, não. Levanta ele, levanta e fala: vem, eu vou te ajudar. Mas hoje não. Hoje um quer ser mais que um quer fazer melhor, um quer puxar mais o saco do pastor. Eu já falo desse jeito. E é muita ciumeira, sabe? Muita ciumeira. Isso daí não pode ter na igreja. Espírito de ciúme que sai para fora. Espírito
pregar o evangelho, de buscar e de falar a verdade. Não tenha medo. Não tenha medo. O que possam de fazer. Não tenha medo. Eu não tenho medo, irmãos. Vocês podem ficar com raiva de mim. Vocês podem falar mal de mim. Não estou nem aí. Pode fazer o que quiser. A verdade tem que seguir que eu falo mesmo. Não estou aqui com ele. Então, irmãos, vamos pôr na presença de Deus. Porque Ezequiel, ele foi chamado. E lá no versículo 6 fala, né, que ele fala para Deus. Eu sou um homem dele lá do futuro. Né? Como que o Senhor foi me chamar, né?